Boa noite, graça e paz, que a bênção e a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. No dia de hoje, mais um dia que o Senhor nos proporciona, um dia especial, diferente, né? Que normalmente é quinta-feira que a gente faz, por motivo de eu estar fazendo um curso, né? E esse curso era exatamente às 20 horas, não deu tempo, né? Então estou fazendo hoje, essa live, para a graça do Senhor, para a glória dele também. Obrigado aí para quem estiver chegando, que Deus continue abençoando a vida de todos. E aos poucos eu vou me habituando e acostumando com essa nova etapa de fazer as lives, de estar trazendo a palavra do Senhor para que a gente possa interagir juntos aí. E através dos comentários a gente ir abordando algumas coisas que a palavra de Deus sempre nos presenteia. E a gente tem sempre buscado o melhor em Deus, naquilo que o Senhor quer para a igreja, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, aquilo que o Senhor quer e deseja às nossas ações e atitudes como cristãos. Então, como estamos, como somos e como vivemos? Nós vivemos hoje num mundo em que a opinião já não está sendo mais aceita. A opinião um do outro já não está mais sendo vivenciada ou aceitada. Parece que as pessoas só querem que seja um só pensamento, um só ponto, tem que estar todo mundo na sua conformidade de ideia, não pode haver divergências, não pode haver embates ou discussões, mas discussões, quando a gente fala, são diálogos, conversas, né? Não está tendo mais essa tolerância de opiniões um dos outros. E eu estou trazendo isso como um âmbito no meio da própria igreja. No mundo a gente já sabe que é assim. Mas e no meio da igreja, como estamos, como somos e como podemos abordar isso? Como pensamos como cristãos, como agimos como cristãos, como vivemos como cristãos, como estamos vivendo como cristãos. Então, hoje a palavra é designada a isso, a uma condição de às vezes, criar pontos em que uma só língua é necessária. Não pode, uma língua que eu falo é uma opinião só, um ponto só. Até onde a gente consegue estar dentro de uma igreja e ter opiniões diferentes, pensamentos de cada um e aceitando aquilo que é de cada um, né? Como podemos viver isso? Como podemos fazer isso? Como podemos ser para isso? Então, até onde a gente caminha na presença de Deus e o que a gente faz para Deus? Como estamos? Então, que a graça e a paz esteja sobre nós para isso. Que nós saibamos como lidar um com os outros, viver um pelos outros e um para os outros, mesmo que a gente tenha pensamentos diferentes, a gente entenda isso. A gente tenha esse suportar, esse dar o suporte, né? De nós vivermos o melhor em Cristo. Toda a base da nossa vida é em Cristo. É como sermos como cristãos, é como vivermos como cristãos. Então, como estamos nessa situação? Nós aceitamos a opinião do outro? Nós aceitamos que o outro tenha um outro pensamento diferente de você, por mais que seja o mesmo propósito, por mais que seja o mesmo Deus, por mais que seja a mesma fé, mas vocês não concordam que existem pensamentos diferentes?
Vocês não concordam isso? Interage comigo aí. Vocês concordam ou não concordam que pode ter pensamento diferente, proferindo a mesma fé, crendo no mesmo Deus, sabendo que existem as ações do Espírito, mas as pessoas podem ter algum ponto de diferença, de uma opinião diferente, de um pensamento diferente. Mas esse pensamento diferente não dá a condição de sermos inimigos um do outro, de sermos que temos que afrontar ou atacar um ao outro, que tudo, por mais que a gente viva e temos os nossos pensamentos, a gente entenda que nem todos pensam como ou igual, mas vivemos para Deus. Mas está tudo bem também pensar de uma forma diferente, por mais que aceitemos um ao outro. Então, o que você acha? O que você entende? Há uma condição de vivermos um evangelho com o mesmo propósito, mas às vezes com entendimentos diferentes. Então, o que você entende sobre isso? Vou trazer a palavra aqui, uma palavra para que a gente possa discutir sobre isso, para a gente falar sobre isso e o entendimento de cada um sobre esse ponto de visão sobre essa passagem. É uma passagem muito conhecida, é uma passagem muito ministrada também, né? Sabemos que a Bíblia toda ela é ministrada, mas algumas passagens elas dão mais ênfase, né? Dão mais ponto de crescimento. Então, como estamos? A Silvia é a primeira a dar graça e paz aqui. Boa noite, a paz, Silvia. Como é que vocês estão? Como é que você tá? Tava sentindo sua falta na live já. Você tá bem? Espero que esteja bem. Tá? Como estamos? Como estamos vivendo como cristãos? Como estamos agindo como cristãos e como pensamos como cristãos? A vida, ela é baseada naquilo que acreditamos, não é verdade? E a gente precisa vivenciar, a gente precisa vivenciar o que Cristo nos ensinou. Ceci Severino já escreveu aqui, com certeza existe e temos que respeitar o entendimento do nosso irmão. Sim, e isso não quer dizer quem é maior, quem é menor, quem é mais forte, quem é mais fraco, quem é o mais entendido, quem é o mais espiritual, quem é o mais... Não, vivemos uma conformidade. Por que eu estou trazendo isso? Já que vocês estão chegando aqui, agora eu vou trazer que a gente vai falar hoje de Gênesis 11. Silvia Bovo está escrevendo que, graças a Deus, ela está bem, ela estava sem internet, por isso que ela não estava assistindo. Espero que tudo funcione e dê certo também na tua vida, continue dando certo na sua vida. E que você esteja conosco no domingo, quando puder, lá no culto presencial, né? Vai ser muito bem recebido e muito bem-vindo e sinto a tua falta mesmo. Amém? Então, assim, Gênesis 11 é uma passagem bastante conhecida. Eu ponho minha Bíblia aqui do lado, por isso que eu viro pro lado oposto de vocês, do lado aqui para ler. A frente aqui é muito curta, né? Estou preparando aos poucos aí, vou me preparando cada vez mais para aprender a fazer melhor a cada tempo. Mas o importante é estar ministrando a palavra. Né?
E eu vou me enquadrando aqui direitinho. Então, você está sem carro, mas não tem. Se puder ir de Uber e qualquer coisa, eu te levo embora. Aí não é problema nenhum. Mas, precisando, estou sempre à disposição. Tá? Então aí, vocês abriram a Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 11. Conseguimos chegar aí a 51 inscritos lá no YouTube da igreja, na Casa do Oleiro TV. Chegamos a 51 e provavelmente agora a gente consiga fazer as lives por lá. Agora eu só preciso saber como faz. Eu tô dando uma pesquisada, uma lida, para que a gente possa começar a fazer as transmissões também agora pelo YouTube, que lá vai ser o ponto principal, e as redes aí como Facebook, Instagram, fique com um pouquinho de cada, um corte de cada ponto, né? Então, amém aí, vocês encontraram aí na Bíblia o livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 1, né? O que vocês encontraram aí? Dá um amém aí para começar a ler. Trazendo a Bíblia aqui para frente de mim para que eu possa estar lendo. Boa noite, Marcos Vega, tudo bem? Tudo na graça, tudo na paz. Que Deus continue abençoando sua vida e te guardando aí. E obrigado aí por estar conosco aí nessa leitura, nessa busca aí pelo conhecimento da palavra de Deus, que a gente consegue interagir. Amém? Encontraram aí Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1. A gente vai falar sobre o que a gente estava trazendo aí de início, né? Diz assim: em todo o mundo as pessoas serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Simear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros. Vinde, passamos tijolos e cozamos ao fogo. E o tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo o ápice penetra nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado de todos e jamais honrado por todos, e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los a realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos e confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam um com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra. Pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Vocês conseguiram entender? Parece que quando a gente faz essa leitura, talvez alguns possam entender de uma maneira em que o que eles estavam fazendo era bom. Poxa, vamos nos reunir, vamos ficar juntos, não vamos nos separar, nós aqui entendemos uns aos outros, nós compreendemos uns aos outros, vamos construir uma grande torre
que chegue, que toque aos céus, que cresça, e que aquele que vê vai nos honrar por aquilo que nós fizemos. Aquele que vê vão saber quem somos nós. Não parece interessante? Não parece que eles estavam numa comunidade de um só ponto, de um só pensamento, de um só propósito, né? Tudo ali, todo mundo junto naquele propósito. Não é isso? Mas por que então Deus desceu, né? Ou não Deus, mas o Senhor desceu. Ele está falando que o Senhor desceu. E quando o Senhor desce e olha aquilo ali, presta atenção no que está sendo falado, no que está sendo construído e o propósito daquilo. O primeiro ponto é que Deus dá uma ordem ao povo. Né? Primeiro ao povo, mas primeiro a Adão. Povoai a terra, enchei a terra. Que o povo crescesse, se espalhasse. E de repente, vem um aqui que não tem um nome, não dá o nome a ele, mas ele se coloca à frente e fala de uma maneira em que ninguém se espalhasse, mas ficasse todo mundo no mesmo local. Então já foi o primeiro ponto como desobediência. Não se espalha, se junta. Nós temos a mesma linguagem, vamos ter o mesmo propósito, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Aqui somos um só. Olha como é diferente. Para que a gente possa entender isso. Agora eu quero que você interaja comigo aí. O que você entende sobre esse ponto da torre? Ali eles vão entender que o nome deles tem que ser honrado e não o nome de Deus. Que um dependa do outro, mas ninguém dependa de Deus. Olha quantas coisas tem aqui. Era isso que o Senhor estava olhando. Ninguém quer mais ser dependente de Deus, e sim quer ser dependente do um e o outro homem. Ninguém mais quer dispersar, quer dizer, ninguém mais quer que a terra se expanda, mas só que ele fique entre eles. No mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma ideia. Sempre assim. Então, até onde a gente consegue discernir isso? Até onde a gente consegue enxergar o que realmente tem por trás dessas situações? Né? Eu estou aqui falando com vocês, mas eu quero que vocês entendam que essas situações acontecem também dentro de igrejas. Ah, mas como assim, Alan? Como é que dentro de igreja eu não consigo enxergar dessa forma? Será que não? Será que eu não consigo? Será que a gente não consegue entender? Quando isso acontece? É quando uma denominação ela se torna única, ela não se mistura com ninguém. É quando uma denominação não permite que aquele que está ali congregando contigo não se misture com outras pessoas de outros ministérios, de outra congregação, de outro chamado. É quando você fala um pouco diferente e você sai da fala daquela congregação, quando você sai da mania e dos costumes daquela congregação, você já começa a ser visto de forma diferente. Você já não é mais tão aceito. Consegue entender isso? Talvez você que tenha marcas no teu corpo, talvez a pessoa que tenha tatuagem, ela não é bem vista em algumas denominações, porque ela não é bem aceita, porque ela é diferente daquela congregação. Talvez você que se vista de uma forma diferente, que não faz parte daquilo que eles pensam, daquilo que eles impõem, você não é bem-vindo, você não é bem-vinda.
se você não usa uma saia longa, ou se você, no homem, não usa um terno, você não é aceito. São torres de Babel construídas dentro de igrejas. Torres de Babel que são construídas quando você tem uma forma diferente de falar, que talvez você tenha uma forma que você ainda traz alguma gíria, que você ainda está se moldando. A sua forma de falar, talvez não, a conduta não seja para aquela congregação, para aquela igreja. Aí você já não é bem aceito. São torres de Babel sendo construídas dentro de igrejas. Então, se é assim, não concordam comigo que o que Deus fez, que o Senhor fez, ele já estava antevendo tudo isso? E se para o Senhor essa torre não era agradável por causa dessas coisas, por que estamos construindo, por que estão construindo torres de Babel dentro de igrejas? Por que estão construindo torres de Babel dentro de ministérios? Por que já não está tendo mais aceitação de congregar um com os outros? De compartilharmos pensamentos e ideias? Por que começamos a termos guerras e conflitos de teologias, pontos teológicos, ideias teológicas fluindo de uma maneira e a Bíblia ficando de lado? E eu não estou aqui falando sobre gente, a pessoa não se aprofundar, não ser um teólogo. Eu sou um teólogo, eu estudei teologia e vou continuar estudando teologia, mas eu não quero que a teologia me tire ou me afaste de pessoas. A Silvia mesmo está colocando aqui, né, que ela sempre foi olhada de olhares de julgadores. Só porque ela tem tatuagem ou piercing. Gente, bem de cada um. Não é a imposição, não é a imposição do homem para com o outro que os costumes têm que ser desfeitos. Mas sim cada um decidir em si mesmo, porque é o Senhor é quem decide a transformação de cada um. Agora pense comigo, gente. Jesus, 12 discípulos com ele. 12 discípulos com ele. Dos 12 discípulos com ele, qual deles Jesus obrigou a deixar de ser quem eles eram? Quero que você, por favor, se puder me ajudar, responda aí. Jesus, sendo Jesus, quantos ele obrigou a mudar de vida? Ele impôs uma mudança de vida. Ele criou uma doutrina ali de imposição. Quando ele fez isso? Então, até onde a gente consegue ver, ou se esse povo está fazendo isso, eles aprenderam com quem? Se, pelo meu pensar aqui, Jesus nunca fez isso, não sei aí você, mas no meu pensar, Jesus nunca fez isso. Se Jesus nunca fez isso, como que a igreja começou a fazer isso e por que começou a fazer isso? Quem ensinou isso? Então, até onde a gente consegue ver, ou enxergar, ou entender, ou discernir torres de Babel sendo construídas dentro de igrejas? Torres, pessoas que não podem se envolver. Se envolver, que eu falo, é ter amizade com pessoas de outras denominações. E eu não estou falando aqui de religiões, não, estou falando de denominações. Eu não estou falando aqui de gentios e cristãos, ou isso, aquilo, ou pessoas descrentes, ou pessoas ou ateu. Não estou falando disso, eu estou falando de igrejas para igrejas. Eu estou falando de igrejas para a igreja.
Eu não estou indo nem nesse ponto de, de, de quem está dentro da igreja, quem está fora da igreja, da pessoa que ainda não aceitou a Cristo ou da pessoa que já aceitou a Cristo, aquele que se afastou e aquele que permanece. Eu não estou falando desses, eu estou falando de denominações para denominações. Quando a gente quando a gente muda a fala, quando a gente muda o pensamento da questão bíblica, do entendimento, parece que não tem aquele diálogo, não tem mais, mas sim o enfrentamento, o debate, mas um debate de forma pesada, não crescente. Então, até onde a gente consegue ver isso? Então, até onde a gente consegue ver a igreja em Cristo e a igreja no homem? Quer dizer, a igreja edificada em Cristo e a igreja que é edificada no homem, né? Então, a Silvia está escrevendo aí vários comentários, vocês estão acompanhando aí, tá vendo, né? E é verdade. A gente se prende a algumas coisas. Aqui não estou fazendo apologia de quem é ou quem não é, daquele que tem tatuagem ou quem não tem tatuagem. Eu só dei um exemplo. Mas às vezes não é o corpo, como a Silvia falou, não é o corpo marcado, mas o caráter está marcado. Não é, não é uma implementação, mas sim uma imposição. E aqui você pode estar até pensando, mas você está facilitando. Mas espera aí, o que é facilitar? O que é facilitar? Jesus disse, vinde a mim todos. Jesus não botou uma condição. Jesus simplesmente disse, vinde a mim todos, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus disse, venha todos, todos. Então, até onde a gente consegue entender todos? Quem é todos? Todos são alguns? Todos são um grupo? Ou todos são a humanidade? Todos. Todos que quiserem chegar até Ele. Todos aqueles que quiserem vir até Ele. Então, até onde a gente consegue? Aí eu vou começar a colocar limites para chegar até Jesus. Mas qual o limite que Jesus deu para a mulher do fluxo de sangue tocar nele? Qual o limite que Jesus deu? Qual o limite que Jesus deu para um leproso se aproximar dele? Qual o limite que Jesus deu? Qual o limite que Jesus deu para que uma mulher pecadora tocasse nele? Qual foi o limite que Jesus deu? Qual foi o limite que Jesus deu para escolher os seus discípulos? Qual o currículo que Jesus pediu? Então, até onde eu consigo entender o que é prioridade? As normas de uma igreja e Jesus. Qual a diferença das normas de Jesus? O que Jesus ele falou? Todos. E aí vem a igreja, não a igreja contemporânea, não a igreja primitiva, mas a contemporânea, que é de hoje, começa a impor. Se você tem que tomar ceia, você tem que tomar ceia sem pecado nenhum. Impossível. Gente, é impossível não ter pecado. Impossível, impossível.
perdoe, gente, me perdoe, talvez eu possa estar escandalizando, mas, gente, é impossível. E detalhe, o pecado, a ceia, gente, é para todos. Fazei isto em memória do Senhor. Vamos ver o que o Severino colocou aqui. Deixa eu dar um aqui. Quando o Severino escreve, eu tenho que prestar atenção, porque o cara é entendido. Além do que você mencionou, temos a desaprovação de Deus em Filipenses, capítulo 2, verso 3 a 8. Nada faças por partidarismos e vanglória. Amém. Ou como é que eu falei que você bem entendido? Ele sempre traz uma edificação na palavra. Isso é muito importante, né? E o que é partidarismo? Partidarismo é quando você só ouve um lado. Você tomou partido de um só sem ouvir o outro. Então a gente tem um julgamento sempre condenatório. Normalmente é assim. Quando eu atendo pessoas e eu ouço um lado, eu preciso ouvir o outro para saber como que realmente é a versão. Porque às vezes ouvir um lado, estou sendo partidarista. Estou tomando um partido de um lado sem ouvir o outro. Então, assim, até onde a gente consegue discernir isso? Se eu escreveu bem, pelo contrário, Jesus escolheu os mais problemáticos. É bem isso que você está trazendo, né? Principalmente a ceia, a representatividade da ceia é o quê? É o pão e o vinho, né? O suco de uva que a gente consome. Então, assim, qual é a funcionabilidade espiritual, espiritualmente falando, do sangue, né? Do vinho, da representatividade na ceia do vinho? A representatividade da ceia do vinho é purificação, de dentro para fora. Se eu não tenho pecado nenhum, qual o motivo de tomar Por que o sangue para mim, então? Por que o sangue de Cristo? Jesus falou, este é meu sangue que é dado por vós. Então, é por ele, para ele, todas as coisas. E a, o progresso, né, o desenvolver do sangue de Jesus é para nos purificar. Então, a representatividade do vinho, do suco de uva na ceia é nos purificarmos. Do pão, que é o corpo dele, é nos fortalecer. Mas se eu já estou muito forte e se eu já estou muito, muito puro, por que eu participo da ceia então? Qual é o sentido dela? E eu não estou também trazendo aqui, gente, uma apologia de dizer, então eu tenho que pecar para poder participar da ceia. Não, não. Aquele que é limpo se limpe cada vez mais. Não que está sujo se suje mais, não é isso. Mas aquele que está sujo que se limpe. E quem está limpo se limpe cada vez mais. Mas, dos 12 que estavam sentados com Jesus ali, qual era digno de ceia? Dentro dos parâmetros que a igreja impõe hoje. Será que realmente vamos excluir Judas porque todo mundo conhece a história de Judas, mas Pedro era digno da ceia, João era digno, Tomé era digno da ceia, André, Bartolomeu, todos eles, Tiago menor, Tiago maior, eles eram dignos, eles eram realmente dignos
da ceia, de participar dessa ceia que a igreja hoje impõe, que as pessoas não sejam isso, aquilo outro. Então, até onde a gente consegue discernir isso? Até onde a gente consegue entender esse ponto? Percebem que são torres de Babel construídas dentro de igrejas? Agora imagina se essa torre aqui, ela realmente terminasse e concluísse. Cada um ali na mesma mentalidade, no mesmo ponto, não aceitando ninguém, não trazendo ninguém. Como que seria o desenvolvimento desse mundo? Como seria o desenvolvimento desse mundo? Como viveríamos essa condição? Então ali o Senhor, ele vai lá e traz as diferenças de linguagem, né? Cada um vai falar uma língua diferente. Uns começaram a falar inglês, outros português, outros espanhol, outros castelhanos e alemão, turco, né? Falaram letras orientais, ali começou a dividir as nações, né? E desde o momento em que eles já não se entendiam, eles começaram a se distanciar uns dos outros. Eles começaram a não compreender e mesmo assim eles não buscaram a compreensão. Eles não buscaram, não tiveram paciência de aprender um com os outros. Não, preferiram se afastar. Então percebe o pensamento deles, não eram questões de, de edificações, mas sim porque só entendiam, porque um aceitava a fala do outro. E quantas vezes dentro da igreja, a gente às vezes entendem situações que não é aquilo que a gente entende ou compreende, e a gente não pode dar a nossa opinião. A gente não pode trazer o nosso pensamento, a gente só tem que aceitar. A gente só tem que aceitar. Não importa se você aceita, não importa se você é contrário. Você pode até ser contrário, mas obedeça o que tem sendo. É uma ordem obedecer. Então, até então, a que momento você é livre em Cristo? Até onde você é livre, então? Até onde você consegue discernir isso? Que aí não tem esse ponto de obediência, de liberdade, de ser livre, na verdade, né? De você ser livre na palavra, de você ser livre em Cristo. Então, o momento em que a gente aprende isso e começa a discernir isso, as coisas mudam. As coisas mudam. A gente precisa entender a vontade do outro. Qual é a vontade do outro? Mas sempre se colocar à disposição quando se precisa. Né? Não é verdade? Não é o ponto? Então vamos lá. Quantas torres de Babel você já viu? Ou você agora está tendo uma noção? Até então você não entendia essas torres, mas agora você consegue olhar e ver essas torres. Por mais que essas denominações se expandam pelo mundo, né, por mais que elas são diversas em todos os lugares, às vezes mundialmente falando, tem em outros países as denominações, elas não se misturam, elas não aceitam. Tem denominações que se você foi batizado em uma e você vai para outra, nem o batismo que você foi batizado eles aceitam, que só serve o batismo deles.
que só serve o batismo da forma deles. Então, até onde a gente consegue ver isso? Essas torres de Babel edificadas em igrejas. Que quem manda, quem é o poderoso é o homem. Jesus já não faz mais milagre naquela igreja. Quem faz milagre é o homem, é o líder. Quem curou foi a denominação. Não foi Jesus quem curou. Não foi Deus quem curou. Se o que eu tenho hoje, o que eu conquistei hoje, não foi por Deus que eu conquistei, mas pelo meu esforço. Pelo meu esforço. Sim, eu me esforço e eu conquisto. Posso trabalhar e posso conquistar bens, sim, mas sem o fôlego de vida que o Senhor nos dá todos os dias, eu não sou nada. Eu não sou nada sem o fôlego de vida. Eu não me dou o fôlego de vida. Não sou eu que me dou o fôlego de vida. É Deus que me dá o fôlego de vida. Então é isso. A Silvia está falando até mesmo, muitas. Agora também fazendo diferença, pastor, quem dá o dízimo e quem não dá. Então, mas o dízimo não é uma particularidade de cada um? Não tem que ser por amor? Então, é necessário uma igreja ter, precisa do dízimo? Uma igreja precisa do dízimo. Mas o dízimo imposto, o dízimo obrigatório, pesado, até onde traz bênção? Abraão, ele dizimou antes da lei. Ele dizimou com amor. Então, até onde a gente consegue discernir isso? Até onde a gente consegue aprender a essas edificações e nos prendermos a essas edificações também, edificações que eu falo, paredes. Eu me prendo, eu me distancio. E quantas pessoas, gente, desfaz família por causa disso. Desconstrói famílias por causa dessas situações. Jesus disse realmente que ele veio trazer a espada, mas nesse sentido, ele veio trazer a palavra, e a palavra ia trazer muitas discussões, afastamentos entre um e outros. Então, até onde a gente consegue ver, ou até onde a gente consegue entender, ou discernir, ou visualizar essas torres de Babel edificadas em templos, em igrejas. E se isso acontece, é por isso que tem o não entendimento entre eles. E aí há sempre uma dispersação. Quando não se entende mais, se dispersa. Porque eles não vão ter paciência de aprender a linguagem daquela pessoa. Não vai ter a paciência de se habituar à fala daquela pessoa. Então é mais fácil me desfazer do que manter. Por que eu vou ficar com uma pessoa que está me dando trabalho? Por que eu vou ficar perto de uma pessoa que está me estressando? Não, some da minha frente, sai de perto de mim. É mais ou menos isso que acontece. Ou que vai contra o que eu penso. Ah, não, você pensa contra de mim, então sai de perto de mim, porque você então é do diabo. Não, não é isso, gente. É aprendermos um com os outros. A edificação na palavra enriquece.
Na multidão de conselheiros há sabedoria, não é isso que está escrito? Então, na multidão de conselheiros, cada um vai ter o seu pensamento, cada um vai ter a sua forma de pensar ali, de trazer uma ideia, de trazer um ponto, de trazer um olhar diferente que edifique uns aos outros. Então era isso que o Senhor aqui na Torre de Babel, ele não queria que acontecesse, ele não queria que tivesse essas imposições. Não dava, porque até então era só o homem, não tinha Deus na história, eles não queriam saber de Deus. Eles queriam construir essa torre até o céu, porque eles queriam uma outra forma de chegar ao céu. E para chegar ao céu só existe uma maneira, só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Sem Jesus ativo, nada acontece. Nada acontece. Então, se construirmos torres de Babel dentro de igrejas, nós estamos tirando Deus, nós estamos tirando Jesus, nós estamos tirando o Espírito Santo, porque só vale o homem. Então, enquanto houver torres de Babel dentro de igrejas, não tem presença de Deus. Deus vai estar assistindo, mas não vai estar fazendo nada. Por quê? Porque é o homem falando, é o homem agindo, é o homem aparecendo, é o homem cultuando as obras dele. Não é o homem cultuando as obras de Jesus, as obras de Deus, as ações do Espírito Santo. Está entendendo, gente? Está sendo claro? Me ajuda aí, está sendo claro? Ou eu estou passando do limite, ou o que eu estou trazendo aqui não tem nada a ver? Me ajude, você pode. Vocês sabem que eu aceito opiniões, que aceito buscar entendimento. Me ajude aí, seu Severino, que é muito entendido agora, a pastora Lia, que está conosco aí, que tem muito conhecimento também, que Deus usa grandiosamente, está aí conosco, né? A Silvia colocou que por isso que igrejas estão cheias, mas com pessoas, cheias de pessoas, mais vazias, né? As pessoas estão vazias. Mas é aquilo, eu estou me enchendo daquilo que a igreja me proporciona, mas não estou me completando naquilo que Deus quer para mim, né? Que Deus quer para mim. Então, até onde a gente consegue discernir isso e discernir realmente torres de Babel edificadas em igrejas, onde não te aceita, onde olha para você, se você tem uma marca, tem uma coisa diferente em você, você já é visto de uma forma prejudicial. Você lembra dos sacerdotes antigamente, que quando olhava para uma pessoa que tinha algum defeito ou de nascença ou teve alguma coisa, eles já diziam que eram pessoas marcadas por causa do pecado. Quando aparece o cego, questiona Jesus: quem pecou, a mãe ou o pai? Né? Porque se ele nasceu cego, alguém cometeu pecado e a consequência do pecado atingiu. Ou um deficiente físico, ou um aleijado, um paraplégico. Ou a pessoa que quando estava com lepra, na época. Então até onde, gente? Aí esses, tem alguém foi culpado, alguém é pecador. Então, são aquilo que era eles, aquilo que eles entendiam, e eles não aceitavam mais a fala de ninguém, ao ponto de eles tramarem para matar Jesus.
Porque a fala que Jesus traz contradizia o pensamento deles. Não era contradiziam as escrituras, e nem a lei, e nem o que os profetas trouxeram, mas contradiziam os hábitos deles. Olha quantos ali viviam em uma torre de Babel. O quantos eles não deixavam ninguém se aproximar deles, que só eles eram os corretos, e todos tinham que pensar no pensamento deles. E até hoje, quantas torres de Babel aí estão construídas dentro de templos, dentro de igreja, dentro de pessoas? Quantas torres de Babel ainda não foram destruídas? Se hoje nós procurarmos aí geograficamente, a gente não vai encontrar a Torre de Babel. Não vai encontrar. Talvez a gente encontre destroços ou algum fragmento, mas é bem difícil. A Bíblia relata que era na Babilônia, que é ali onde é o Irã. Como é o povo do Irã? Como é? Se a gente olhar esse povo desse local, dessa descendência aí, ela vem do povo de Cã, né, que era o filho lá de Noé. Tudo isso pós-dilúvio, depois do dilúvio. Deus faz uma limpeza, depois pede para o povo se estender, e eles desobedecem e querem ficar tumultuados ali num propósito sem contar com Deus. Então, até onde a gente consegue entender e visualizar essas torres aí sendo edificadas ainda? Que nós somos, que nós podemos, que em nós mesmos, e sim falam até no nome de Deus, mas não deixam a ação de Deus. Pronunciam o nome de Jesus, mas o que eles querem é a glória para eles mesmos. A glória não é para o homem, a glória é para o Senhor, é para Deus. O culto não é do homem, o culto é para o Senhor. E a gente vai, às vezes, para o culto, agora vamos nos colocar, a gente, às vezes, vai para o culto falando, Deus tem que falar comigo. Não é Deus fazendo culto para nós, somos nós fazendo culto para Ele. Deus não vai fazer culto para mim. Não é o que Deus tem que falar para mim, mas é o que eu tenho que falar para Ele. É que eu tenho que mostrar para Ele quem eu sou, o que eu posso fazer por Ele e para Ele. Eu não tenho que olhar e falar, o louvor hoje não me agradou. Não, não é para te agradar, é para agradar o Senhor. A palavra não foi boa, mas a palavra não foi boa por quê? Porque te confrontou? Foi isso? Então, peraí. Se a palavra ela vem, ela tem que vir do Senhor. Então, se a palavra não te agradou, ela veio do homem. Ou se ela não te agradou porque o Senhor te confrontou na sua verdade. Na verdade que você esconde. Na verdade que eu escondo. Mas eu escondo do homem. Eu posso esconder do homem, mas eu não posso esconder de Deus. E se isso me confrontou é porque Deus me ama tanto que Ele não quer me perder. E às vezes vai vir uma palavra dura, vai vir uma palavra forte. E se ela está vindo
É porque Ele sabe que eu consigo suportar, que você consegue suportar, que você consegue. Nós conseguimos. E Ele nos ama tanto que por mais que a palavra venha forte, Ele sabe, você aguenta isso. Você suporta isso. Por isso que eu estou falando com você. É por isso que eu estou falando com você dessa forma, porque eu sei que você é forte o suficiente para aguentar. Mas aí as torres de Babel não vai fazer isso com você. As torres de Babel vai amenizar algumas coisas. As torres de Babel vai trazer um entendimento que não é bem assim, tem que ser mais light, mais soft, mais bem tranquilo. Jesus é leão. Leão não mia, leão ruge. Entenda isso. Leão não mia, leão ruge. E se você tem medo de leão, então não fica perto dele, porque ele vai rugir para você. O leão ele é manso para quem tem intimidade com ele. O leão é manso. O leão até fica ronronando. Então não confunda o ronronar de um leão com miado. O leão, quando ele está na batalha, ele ruge, ele não mia. A gente pode até buscar na internet, você pode até buscar e vai ver. Tem uns tigres que eu já vi, eles têm um miado, mas não é um miado de um gatinho. Então até onde a gente consegue discernir isso? E quem vai ouvir e saber que às vezes vai vir um estrondo? Mas será que Deus vai falar conosco? Jesus vai falar conosco? O Espírito Santo só vai falar conosco através de pancada? Não, não vai ser sempre assim. Mas quando ele tiver que ser duro, quando ele tiver que ser firme, ele vai ser. Ele vai ser. Mas ele vai ser porque ele sabe que você aguenta, que você suporta, que você tem força para isso. Às vezes a sociedade, o mundo, as pessoas em volta querem te enfraquecer para que eles possam comandar você. Mas o seu Pai, o seu Senhor, o teu Deus, Jesus, o seu irmão, sabe o potencial que você tem, ele sabe como falar com você. Ele sabe a forma de falar com você. Ele sabe a forma de falar comigo. E vai vir momentos em que vai vir as pancadas, vai vir as palavras duras e pesadas, mas não vai ser sempre assim. Mas naquele momento eu preciso dessa palavra dura, eu preciso dessa palavra forte, eu preciso dessa palavra pesada para que eu possa saber entender que eu sou capaz de suportar. Eu sou capaz de suportar. Você é capaz de suportar. Você é capaz. Então desmorone, derrube as torres de Babel que se levantaram. Derrube elas e permita que o Senhor te dê uma nova possibilidade. Que o Senhor te dê uma nova condição. Que o Senhor te dê uma nova estrutura. Que você não seja uma torre de Babel. Que você não esteja em uma torre de Babel. Mas que o Espírito Santo esteja dentro de você. E você se torne uma igreja. E você se torne a casa do Senhor. Morada do Senhor. Morada do Espírito Santo. Aleluia. Amém. É uma palavra, gente, que é edificante. Para mim está sendo edificante. Para mim está sendo viva.
para mim, ela foi surpreendente. Por quê? Porque o que eu disse, a gente tem visto isso. Agora eu vou falar da sociedade. A gente tem visto na sociedade que se a gente não se adequar à sociedade, nós não somos aceitos. E quando eu comecei a ficar vendo isso no meio da política, no meio disso, no meio daquilo outro, então eu comecei a prestar atenção, mas aí eu olhei para dentro. Não olhei para fora, mas eu olhei para dentro. Falei, mas peraí, a igreja também está assim. Infelizmente. Lá fora é uma coisa, aqui dentro é outra. Então, peraí, deixa eu olhar agora para dentro. Não posso permitir isso. Não posso construir torres de Babel dentro de uma igreja. Ainda mais agora que a gente está em construção. Né? Estou olhando para a construção. Eu não posso construir junto com o templo uma torre de Babel. Eu não posso pegar o povo e falar, vocês não podem sair daqui, vocês têm que ficar aqui dentro, vocês têm que ouvir só o que eu falo, o que eu penso e o que eu ajo, vocês só podem fazer isso. Não, não, não posso. O que eu tenho que falar é, vamos somar juntos, vamos crescer juntos e vamos aproximarmos um dos outros e ver a necessidade do outro e encontrar às vezes os nossos defeitos e aceitar eles e recondicioná-los, mudar a história. Quem somos? Somos a Torre de Babel ou nós somos a Igreja do Senhor? Nós somos manipulados pelo homem ou nós estamos sendo aprimorados pelo Espírito Santo através de Deus e de Jesus Cristo? Nós estamos conhecendo a palavra na Escritura ou nas interpretações do homem? Olha a diferença, gente. Prestemos atenção nessa diferença. É realmente questionarmos, olharmos a palavra como se o Severino escreveu ali, né? Os versículos mostrando essas contradições. O Severino escreveu lá, as torres de Babel de hoje nas igrejas têm o mesmo objetivo, soberba e o nome tem que aparecer. É, bem isso. É o que eu estou falando. Eu estava olhando para fora, olhando para fora, mas eu tive que olhar para dentro, olhar para dentro da onde a gente está. E isso me assustou, sinceramente. E eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para a vida de vocês. Mas aí, cada um de nós temos que entendermos isso. Né? Não é uma imposição, é sempre uma proposta. Mas lembremos disso, vamos lembrar disso. Às vezes, a palavra dura, ela vem, mas ela vem porque Deus sabe que a gente suporta. Paulo muitas das vezes falava que não poderiam trazer comida sólida para alguns, porque eles não tinham condições. Então tinha que ficar ainda na papinha. Então agora a gente precisa entender se a gente quer comida sólida ou quer as papinhas. Qual é o alimento que a gente precisa hoje? Você está na papinha ou tá querendo a sólida? E quando a sólida vem, você vai reclamar? Quando a sólida vem, você fala, não, mas eu quero papinha. Mas é o pai e a mãe já sabem discernir o que é comida sólida e a papinha para o seu filho. A mãe não sabe discernir isso? Imagina Deus. Imagina Deus.
Imagina um irmão mais velho e maduro, experiente. Não é assim? Então essa, gente, é a palavra que eu trouxe hoje. Muito, para mim, muito rico, porque para mim é sempre edificante pelo fato de eu ser uma pessoa que algumas vezes eu não preparo, escrevo, né, detalhes da palavra, ela sempre vem. A pastora Elia falou, preciso de churrasco Bíblia, né? Precisamos todos. Vamos participar disso. Que a gente precisa edificar cada vez mais, crescer cada vez mais, viver cada vez mais. E essa intimidade é o que vale, é o que potencializa a gente. Vamos fazer assim, vamos fazer o possível para prepararmos a nossa congregação, né, nosso local de culto, né, edificar, e quando ela estiver pronta, na inauguração a gente faz um churrasco. Aí vai ser um churrasco da Bíblia, né, de comemoração do templo, do início. Aí a gente vai ter palavra para falar, conhecimento, entendimento, e ali edificações também. Amém? Então, gente, é uma palavra, como eu disse, uma palavra bem forte e necessária para todos nós, como igreja, né, não como torre, mas como igreja, e que saibamos ministrar isso, e saibamos como agir com isso. Que essa palavra fique em todos os nossos corações, daqueles que aqui estão assistindo nesse momento, e daqueles que vão assistir mais para frente aí. Espero em Deus realmente que a gente propague sempre isso, né? Agora futuramente aí com o YouTube, a gente fazendo essa live pelo YouTube, a gente consiga abranger mais, alcançar mais. Então, vamos continuarmos uns com os outros num propósito que leve ao reino, leve ao Senhor, e não ao homem. Amém? A Silvia falou que quer estar conosco todos os momentos, como nós queremos estarmos com ela também, porque sentimos a falta dela e do chamado dela, né? Do chamado que Deus fez com ela. Esse é o dom dela, mas esse dom ela tem que estar no Senhor, né? Para que a gente viva o melhor nele. O Severino escreveu, infelizmente hoje o alimento da maioria das denominações tem dado a papinha e água com açúcar. Coitado do diabético também, seu Severino, né? Verdade. Vai matar o diabético, né? Ainda mais com água com açúcar. Glória a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso, né? Em todo o tempo. Porque eu falei do diabetes, porque às vezes, muitas das vezes, as igrejas estão cheias de doentes ainda, infelizmente. A gente até pode estar doente, fisicamente falando, mas espiritualmente jamais. Porque o corpo ele vai deteriorando, né, e vai ficando doente. Sim, vai ficar. Mas que o espírito nunca fique doente. Nunca fique doente. Isso aí, profetiza na tua vida mesmo, né? Vai voltar com tudo, vai ser obreira Silvia, vai ser sim. Em nome de Jesus já e sempre foi. Só que não se enxergou assim, mas olhe para você. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, vamos nos prepararmos. Quero você por perto, sim, Silvia. Todos nós, um com os outros. Não para o homem, como eu disse, não como uma torre de Babel, mas sim para o Senhor. Com um propósito no Senhor. Amém?
Domingo é a Santa Ceia em memória do Senhor. Santa Ceia não, é a ceia em memória do Senhor. A Santa Ceia é só no céu. A ceia em memória do Senhor. E a pastora Lia, mais uma vez, ela pediu para que a gente pudesse fazer a ceia do formato do mês passado. Mas no mês passado, algumas pessoas não assistiram como foi, né? Então, a gente vai ter lá, em vez do copinho já com aquele pãozinho em cima, a gente vai fazer a ceia com pão sírio, né, repartido com um suco de uva, na forma tradicional nossa, né, nos nossos hábitos e nossos costumes, né, tradicionais. Então a gente vai se alinhando. Eu vou voltar a ter de novo, fazer o possível para trazer os copinhos de novo de ceia que tínhamos. Até tem lá, né? Com a pastora Silvia, a gente vai ver se a gente descarta o que está dentro, limpa, né? E utiliza agora como a ceia, como os copinhos de ceia. A gente tem uma forma de descartar, que são coisas para o Senhor. Então temos que saber como descartar também, né? A Silvia pediu que depois vai estar lá, eu passo sim, né? E o endereço sempre, lembrando, gente, você está convidado, porque às vezes a gente não convida formalmente, gente, porque o espaço ainda está pequeno, né? Mas cabe você, né? Mas cabe vocês. Quem puder aí estar conosco, é a antiga Rua 82, na Morada do Sol, né? Na Francisco Rossi 259. É o nome agora, né? A antiga 82, que agora é Francisco Rossi 259. É o número onde a gente está reunindo todos os domingos às 10 da manhã. Por enquanto a gente está tendo só 10 da manhã. Às quartas-feiras, a pastora Lia e o pastor Anísio, junto com o seu Dodô, não posso esquecer dele, junto com o seu Dodô, fazem a quarta-feira de estudo e de palavra, né? Toda quarta-feira está tendo lá. Algumas quartas-feiras estavam não tendo pelo fato que o pastor Anísio passou por uma cirurgia recentemente. Simples, mas ele precisava de repouso. E teve algumas vezes que a pastora Lia também estava um pouco resfriada. Mas está tendo sempre, eles sempre estão comunicando, está tendo todas as quartas-feiras, às 20 horas também. Ou agora não sei se está fazendo mais cedo, mas era. Depois a pastora Lia coloca aí o horário certinho aí no grupo, aí na mensagem aí, o horário que está sendo feito na quarta-feira. Amém? Espero que vocês tenham se agradado e aceitado a palavra, né? Porque a palavra ela veio realmente do Senhor. Então eu agradeço a cada um que está aqui conosco, o Marcos, a Silvia, o seu Severino, a dona Fátima, a pastora Lia, e mais alguns aí que talvez não se apresentaram aí, mas estejam participantes. A pastora já falou que são bênçãos e tremendo que Deus tem feito nos cultos. Então, só põe o horário aí, você vê que está normalmente tendo aí o horário do culto. Amém? E, Silvia, vai de Uber, né? Precisando ir, vai de Uber e tendo condições eu levo vocês de volta. Tá bom? Fica essa condição aí para que a gente esteja cada vez mais aí crescendo. A gente esteja crescendo em Cristo Jesus. Amém? Tudo seja para Ele e sempre por Ele. Obrigado mais uma vez a todos. Vamos fazer uma oração. Senhor, graças te damos, Pai, por tudo que tem acontecido em nossas vidas, durante essas transmissões, durante
culto, Pai, essa palavra. E cada um, Pai, que estiver assistindo, cada um que ainda vai assistir, cada um que ouvir essa palavra, Senhor, que a tua mão de poder esteja sobre cada um deles. Que teu Espírito que é santo venha trazer cura, renovação, fôlego de vida e edificação, Senhor. Mas que o Senhor seja realmente, Pai, a morada em cada um de nós. Que nós sejamos a tua igreja e não sejamos uma torre de Babel, Pai. Que nós congreguemos, Senhor, e venhamos a congregar de uma forma, Pai, que seja a tua igreja e não uma torre de Babel, Senhor. Que seja o Senhor no comando de tudo, o Senhor sendo cabeça, Pai, e não eu, nenhum homem, outro homem sequer, seja aquele que é o poderoso, Pai, mas o poderoso seja o Senhor Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor. Obrigado por tudo, que a tua palavra, Senhor, nos alcance sempre, que tuas bênçãos nos alcance sempre, que o Espírito em ações de cura, de renovação, de fôlego, de libertação esteja sobre nós. Obrigado a cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando, até mesmo aqui a Ana, a minha nora aqui, que Deus continue abençoando você, ao Alan, a nossa família, a sua filhinha linda, as suas filhas agora linda, que Deus continue abençoando todos vocês em nome de Jesus. Um forte abraço a todos e até a próxima live. A live vai ser mais uma no domingo, às 10 horas da manhã. Quem puder estar conosco, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Né? Esperamos vocês, eu, a pastora Lia, Pedro, Cissa. Esperamos aí vocês em domingo, 10 horas da manhã. Aí prepara a mesa de vocês aí em particular, onde vocês estiverem. Põe um suco de uva, um pedaço de pão, né, e participa da ceia conosco. Na hora que nós fizermos a apresentação da ceia, vocês apresentem aí também. Combinado? Então, Silvia, eu espero vocês para participar da ceia conosco, tá? Pessoalmente. Em nome de Jesus. E quem quiser, esteja conosco lá na Francisco Rossi, 259, na Morada do Sol. Será bem-vindo aí em nome de Jesus. Que Deus abençoe uma excelente noite, que possamos descansar em paz no Senhor e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor resplandeça teu rosto sobre nós e nos dê a tua paz, e essa paz não seja apenas hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, e glórias ao Senhor. Deus abençoe, Deus continue abençoando, e Deus continue fortalecendo a todos em nome de Jesus. Tchau e até a próxima. Domingo, às 10 horas. Quinta-feira, às 20 horas. Deus continue abençoando.